Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a especificidade do trabalho desenvolvido em grupos compostos exclusivamente por pessoas socializadas como mulheres. Vamos entrar no que eu chamo de fase raiz das mulheres no espelho, onde nós construímos, em conjunto, as bases de confiança, solidariedade e sororidade tão necessárias para o compartilhamento de situações de opressão. E também vamos ver uma forma possível de organização dos encontros com grupos de mulheres. Vejam bem, não é uma receita. Eu compartilho com vocês a dinâmica que construímos a partir do contexto das mulheres do espelho e que pode vir a inspirar novas práticas. Na videoaula anterior, nós finalizamos uma sequência sobre a ação de teatro legislativo que realizamos na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Santa, junto a adolescentes, mulheres e funcionárias da Casa Senhor Tito. Após essa ação, as mulheres demonstraram o desejo de seguir praticando as técnicas do TO e eu fui convidada a conduzir as ações do grupo. Nasceu assim o Grupo de Teatro das Oprimidas Mulheres no Espelho. Vamos começar pensando na especificidade do trabalho realizado com grupos exclusivos para pessoas socializadas como mulheres. Nós já havíamos percebido no trabalho com a turma de adolescentes que situações de opressão vividas pelas adolescentes não estavam sendo pautadas nas aulas. Nos questionamos se elas não estavam se sentindo provocadas a isso ou não se sentiam à vontade para tocar no assunto naquele momento na frente dos meninos. Ou se não percebiam a experiência como uma situação de opressão, ou ainda por estarmos diante de uma tentativa de silenciamento. Sobre a situação vivida de invasão do banheiro feminino na escola, eu me certifiquei sobre isso com as garotas e o problema já tinha sido resolvido, inclusive com uma reforma do espaço escolar. E sobre os grupos exclusivos para pessoas socializadas como mulheres, como eu já disse, em grupos assim, elas podem se expressar abertamente, sem passar por nenhum tipo de intimidação ou constrangimento que poderia acontecer caso houvessem homens participando do grupo. Sobre isso, a Bárbara Santos nos fala em seu livro Teatro das Oprimidas, Estéticas Feministas para Poéticas Políticas. Abre aspas. Não se trata de não acreditar em espaços mistos compartilhados por homens e mulheres. Se trata, sim, de reconhecer uma necessidade, um espaço de encontro nem para lamentar, nem para ratificar tradição ou natureza, mas para investigar o que nos move a seguir o padrão imposto, para entender as razões que nos levam a seguir, segundo o modelo que não concordamos. Um espaço exclusivo que facilite o olhar múltiplo no qual uma pode ser espelho da outra, não por ser igual ou estar em igualdade de condições sociais, mas por vivenciar experiências opressivas semelhantes, baseadas nas mesmas estruturas. Um espaço que instaure a possibilidade de mudar a visão sobre padrões estabelecidos. Um espaço para desindividualizar o problema e socializar os processos. Eu te convido agora a pensar na imagem de uma raiz. Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, nesse mundo confidencial das raízes. E arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e a alegria de nascer no espírito das flores. Cecília Meirelles. Plantei árvores e, poeta, fiz poemas redondos. Do ventre extraí minhas raízes saudáveis de negrume e altivez. No entanto, o acabado me indefine e o gosto do que fiz me incompleta. Sou inacabada, até que a morte me separe. Geni Guimarães.
Pessoas se movimentam, carros correm, edifícios se erguem. Tudo podemos fazer e construir sobre a terra. O solo firme nos oferece a base para edificar os nossos planos, nossas criações. Ali também podemos semear os nossos alimentos e ver frutificarem os nossos sonhos. Aparentemente silenciosa, a terra guarda em suas entranhas um mundo de segredos, sons e fertilidade. Eu vejo simbolizar o princípio da história do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho nesse mundo confidencial das raízes, como disse Cecília Meirelles. Clarissa Pinkola Estés elabora metáforas sobre a vida de algumas mulheres e o deserto, em que a vida é pequena, porém brilhante, e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. No deserto, onde, embora a vida se apresente aparentemente escassa, miúda, é no subsolo, fonte de vida, que as raízes sugam até a última gota de água. E as flores, armazenando umidade, abrem-se apenas nos primeiros momentos da manhã e do entardecer. Essa elaboração de Estés se dá através da história de La Loba, um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com uma mulher selvagem, que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercados por ela. Nos domínios psíquicos, podemos encontrar esta mulher de 2 milhões de anos se cavarmos profundamente, fazendo poesia, como Geni Guimarães, e extraindo do ventre as nossas raízes. Ao encontrá-la, podemos nos sentir inteiras e em paz ou incompletas. Porém, essa incompletude remete a um movimento cíclico e constante de perdas, buscas e encontros, de reconhecer-se inacabada e, portanto, em constante construção, num ciclo de vida e morte. Mesmo que a nossa vida em sociedade muitas vezes se assemelhe ao ambiente árido do deserto, e que tenhamos a sensação de perdas de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos, podemos nos apegar ao rizoma, às nossas raízes, e como nos diz Clarissa Pinkola Estés, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio, as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. É nesse ambiente metafórico que vamos pensar sobre o início dos encontros com as mulheres no espelho. Eu escolho essa imagem da raiz, oculta sob o solo, como uma metáfora, porque vamos falar de momentos de intimidade de nosso grupo, sua gestação e seu nascimento. As solas dos pés, raízes de nossos corpos, pisam a terra ora firme e ora lameada e deixam rastros que nos fazem lembrar quem somos e de onde viemos. Clarissa Estés nos conta em seu livro Mulheres que Correm com os Lobos sobre La que Sabe. Havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia aculturada da tribo Quiché uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com los ojos vendados, com vendas nos pés. Nossos pés são nossas fontes de sabedoria, nossos guias. E assim como a raiz que se nutre e precisa se fortalecer antes de sair da terra, nós construímos, junto às mulheres no espelho, com o cuidado necessário, as condições para o fortalecimento de nossos vínculos e a cumplicidade para o compartilhamento de nossas memórias e das situações de opressão que vivemos. Como uma raiz, ainda silenciosa, que para brotar mantém-se protegida do sol e do pisar de outros pés que podem extirpar, matar ou inibir o seu crescimento, nós, no primeiro momento do nosso grupo, permanecemos ocultas, na proteção do nosso lugar de encontro, a Casa Senhor Tito, e construímos juntas um espaço de acolhimento, de expressão sem censuras, sobre o que precisávamos dizer. Ali, cuidávamos de nossas bases, sem perder uma projeção de futuro, no qual finalmente o broto romperia
e o desenvolvimento da raiz e se manteria firme e forte no solo fértil da ética e da solidariedade. Como nos fala Boal, é preciso conhecer não apenas as suas próprias, mas também as opressões alheias. A solidariedade entre semelhantes é parte medular do teatro do oprimido. Tendo como meta a transformação social, mais especificamente a transformação nas dinâmicas vividas pelas mulheres no bairro Palmital, em Lagoa Santa, nós criamos o grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho. Vamos discutir as potencialidades do teatro das oprimidas em despertar cores, perfumes, alegrias, tais quais os arautos de Cecília Meirelles, mas também criticidade para perceber as relações de opressão nas quais estamos enredadas em nosso cotidiano. Assim, no percurso com as mulheres no espelho, tornou-se marcante à medida que caminhávamos como as nossas memórias romperam a superfície e, através delas, pudemos repensar as nossas realidades e projetar transformações. La Loba nos auxilia nesse percurso, pois, tal qual foi apontado por Clarice Lispector, ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. Te convido, então, a mergulhar nas profundezas da nossa história. Entre 2017 e 2018, nós realizamos 11 encontros presenciais de 3 horas cada, com um público flutuante de 21 mulheres. Devido à restrição de horários de funcionamento da ONG, a Casa Senhor Tito não funcionava no período noturno nem aos finais de semana, a participação das mulheres esteve condicionada. Puderam participar apenas aquelas que não trabalhavam fora de casa, nem estudavam no período da tarde. Augusto Boal aponta que a questão do horário para começar uma atividade, ensaio ou espetáculo não é apenas por uma razão disciplinar. É artística e política. Então, a restrição de horário para as atividades das mulheres no espelho afetou as mulheres que exerciam as atividades remuneradas fora de casa, pois, ao cumprir com suas obrigações trabalhistas, não podiam participar dos encontros e tinham o seu direito ao lazer, à arte e à interação cultural negados. Eu queria destacar algo sobre o acesso das mulheres a opções de lazer e cultura. Vamos usar alguns dados colhidos pelo diagnóstico participativo do bairro Palmital, realizado pela equipe da Casa Senhor Tito, com a coordenação da Maria Cláudia Marques. Na opinião da maioria das pessoas entrevistadas, 72,32%, eram inexistentes as opções de lazer e cultura no bairro. Quando indagadas sobre o que falta no bairro para se ter mais qualidade de vida e um lugar melhor para se viver, foram solicitados equipamentos como uma academia aberta e praça pública. Naquele momento, o único espaço de lazer era um campo de futebol, onde aos finais de semana ocorriam campeonatos e jogos amistosos. Este dado se relaciona diretamente com a discussão de gênero, no que se refere às relações das mulheres com a gestão do seu tempo e aos espaços que elas podem transitar livremente. Gostaria de destacar que se sobressai no bairro como opção de lazer um equipamento cultural hegemonicamente associado aos homens, um campo de futebol. Embora seja um esporte também praticado por mulheres, elas ainda são alvo de preconceitos e são privadas do mesmo prestígio, ainda que apresentem desempenho superior. Assim, no que se refere às insuficientes opções de lazer e cultura, a Casa Senhor Tito, por meio da sua atuação, visa amenizar o quadro social de violação de direitos vividos no bairro, proporcionando aos moradores uma formação artística, cultural e cidadã. A casa desenvolve atividades com grupos de crianças, adolescentes e mulheres, oferecendo diversas oficinas e formações profissionais, dentre elas, naquele momento, as Mulheres no Espelho. Vamos fazer também uma tentativa de leitura política sobre as questões de assiduidade e pontualidade. As mulheres viviam, em sua maioria, uma dupla ou tripla jornada de trabalho dentro e fora de casa. Assim, embora estimuladas a respeitar os horários e estarem sempre presentes, quando isso não era possível, de maneira alguma elas eram punidas ou culpabilizadas. Uma estratégia encontrada para me adequar à rotina inconstante das mulheres, que eu já tinha observado desde 2016, foi organizar os encontros com metodologia de 1 dia de duração. Assim, não corríamos o risco de ter o trabalho interrompido.
Obviamente, as discussões deixavam rastros e construíamos, mesmo que com percalços, um percurso de saberes e práticas interligadas. Na construção dos encontros, estruturei pelo menos 3 etapas: aquecimento sobre o tema a ser abordado, abordagem direta do tema através do teatro-imagem ou jogo teatral e registro. Sem esquecer das rodas de conversa que abriam as atividades, momento em que compartilhávamos um pouco sobre nós mesmas, nossos humores, preocupações, estados de saúde, situações do cotidiano. Outro aspecto importante foi o acompanhamento do grupo. Enquanto pertencente ao projeto Vestindo a Saia, Transformando a Sociedade, os encontros eram acompanhados por Tayara Bacelar, psicóloga da ONG. Já as Mulheres no Espelho não contaram com essa presença, apesar de que eu mantive um diálogo constante sobre as experiências do grupo com a Tayara. Demonstrando o cuidado e a atenção da coordenação com o nosso trabalho, nos disponibilizaram a assistente social Maria Cláudia Marques para acompanhar os encontros. A sua presença foi fundamental, pois além de conhecer muito bem a realidade do bairro e de seus moradores, ela nos deu um suporte nas atividades, participou ativamente, incentivou o grupo, fez relatos por escrito, registros fotográficos, também ajudou prestando esclarecimento em questões que lhes eram pertinentes, tais como acesso a equipamentos sociais e como acionar medidas cabíveis no que se refere à violência doméstica, por exemplo. Já no mês de março de 2017, último mês em que estivemos com as Mulheres no Espelho, a ONG retomou de maneira oficial os encontros do grupo de mulheres, agora sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social do município. Eu não pude acompanhar essa etapa devido a restrições pessoais de tempo e de deslocamento também. Ainda que com restrições e várias adaptações, nós avançamos nas práticas teatrais e nas abordagens sobre as situações de opressão vividas pelas mulheres. Essas situações traziam altas cargas de memórias sobre as relações com os espaços que ocupamos e vieram à tona através dos jogos, que são diálogos corporais, e das técnicas do teatro-imagem. Nossa prática se fundamentou em uma ação coletiva, baseada na troca, no diálogo com as moradoras e frequentadoras da ONG, da observação das dinâmicas do bairro, da pesquisa, mas principalmente da atenção às demandas que eram colocadas pelas participantes, que são coautoras deste trabalho. Trata-se de uma intervenção na realidade, empreendida após mapeamento de situações de opressão junto ao grupo de mulheres. Assim, a elaboração das ações e o delineamento do percurso foi construído em constante diálogo com as mulheres, com muita atenção e fidelidade aos seus desejos e demandas. Nós nos baseamos na pesquisa-ação e eu deixo algumas referências aqui na descrição do vídeo. É muito importante criar um plano de trabalho junto com as pessoas socializadas como mulheres a partir de suas próprias demandas. Por isso, foi contextualizado o trabalho que nós realizamos enquanto Mulheres no Espelho e mesmo antes com um grupo de adolescentes, As técnicas que usamos serão aqui apresentadas como uma troca de experiência, podendo vir a inspirar novas práticas, mas não devem ser usadas como uma receita, já que cada grupo carrega especificidades. E o trabalho só será efetivo se construído junto, com e não para o outro. Na próxima videoaula, vamos ver a primeira ação que desenvolvemos enquanto Mulheres no Espelho. Foi uma ação de sensibilização para o novo percurso que começávamos a traçar como um coletivo. Como uma preparação para a próxima aula, eu te convido a ler a crônica de Augusto Boal, A Mulher no Espelho. O texto pode ser acessado no Drive, cujo link se encontra aqui na descrição do vídeo. Lá também estão as referências citadas e o e-mail para dúvidas, comentários e sugestões. mulheresnoespelho.to@gmail.com